Graça e paz, meus amados irmãos e queridos. Aqui é o evangelista Magno Sena, do Casal da Fé. Amém? Vou estar deixando uma breve mensagem para os amados irmãos. E você que se identificar com essa palavra de Deus e queira nos ajudar, se inscreva em nossos canais aí. Precisamos atingir 1000 inscritos para estar fazendo live ao vivo pelo Facebook. Precisamos de 1000 inscritos. Então nos ajuda aí a estar levando a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, como desejar falar. Amém? No capítulo 3, que diz assim: Pedro e João subiram junto ao templo à hora 9ª da oração. Então aqui, irmão, relata que 2 homens de Deus subiram à hora 9ª, às 3 horas da tarde. E aqui eu posso ver uma mudança genuína, uma evidência de um arrependimento genuíno. Mas antes de eu falar de Pedro, eu quero estar falando do livro do Atos dos Apóstolos. É o único livro que não termina com amém, porque é um livro que não terminou, é um livro que vai até a volta de Cristo. É um livro a qual o Espírito Santo está conduzindo eu e você nesse momento aqui. O livro de Atos começa com a ascensão de Jesus, no capítulo 1. No capítulo 2, a descida do Espírito Santo de Deus. No capítulo 3, o poder no nome de Jesus, que é a evidência da autoridade a qual Deus deu a Pedro e a João. No capítulo 4, Pedro e João são presos. No capítulo 5, a morte de Ananias e Zafira. No capítulo 6, a instituição dos diáconos. No capítulo 7, a morte de Estevão. No capítulo 8, Filipe e Etíope e Eunuco. No capítulo 8. No capítulo 9, Jesus Cristo aparece a Saulo, aonde converte aquele homem a Paulo, e todos conhecem a história desse homem. No capítulo 10, Deus aparece para Pedro e Pedro vai até a casa de Cornélio. No capítulo 11, os discípulos são chamados de cristãos, seguidores de Cristo. No capítulo 12, Pedro é solto pelo anjo enquanto a igreja orava. Deus solta Pedro, graças a Deus. No capítulo 13, as virgens missionárias. No capítulo 14, Paulo é dado como morto. No capítulo 15, deveres dos cristãos gentios. No capítulo 16, a segunda viagem de Paulo. Amém? No capítulo 17, a segunda viagem de Paulo. No capítulo 18, a visão de Paulo. O Atos dos Apóstolos tem muitos temas, muitos tópicos que dá para a gente estudar e se enriquecer nisso aí. No capítulo 19, Deus faz maravilhas. No capítulo 21, o Paulo chega a Jerusalém. No capítulo 21, no capítulo 22, a defesa de Paulo. No capítulo 23, Paulo diante do Sinédrio. No capítulo 24, continua o julgamento de Paulo. No 25, Paulo apela para César. No 26, Paulo e o rei da Agripa. E no 27, o naufrágio de Paulo. E no versículo 28, no capítulo 28, Paulo chega
a Roma. O livro de Atos, ele é bem rico, mas eu falei isso aqui para você entender que o livro de Atos aqui, ele é o livro do Espírito Santo de Deus. No capítulo 3, há uma evidência de uma mudança. A Bíblia vai dizer que 2 discípulos, Pedro e João, sobem à hora nona. A hora nona quer dizer às 3 horas da tarde. E quando ele chega no templo chamado Formosa, ali tem um paralítico de nascença pedindo esmola. E quando ele se aproxima, ele olha para Pedro e João e pede uma esmola. Pedro e João se olham e Pedro olha para aquele homem e agora deixa fluir a fé que existe dentro dele, a mesma fé que tem em mim e tem em você. E ele começa a fazer uso do que Jesus deixou para mim e para você no capítulo 16 de Marcos. Eis que vos dou o poder para pisar na cabeça da serpente, se beber algo mortífero, dano algum causará, colocar a mão em enfermos, e curarão, e mortos ressuscitarão. E agora Pedro, ele usa com a sua autoridade. Ele olha para João, ele olha para o paralítico e fala: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus e anda. E aí então, se eu for falar um pouco de Pedro, você vai voltar comigo lá atrás, antes da crucificação de Jesus, quando Jesus fala para Pedro que ele irá negá-lo 3 vezes, Pedro fala que não, e Jesus fala que vai, e quando Jesus fala tem que acontecer, não tem jeito, porque, ele é Deus. Então nesse momento Pedro nega Jesus, Pedro se lembra do que Jesus falou, o galo canta, todos conhecem a história, e quando Jesus vai para a cruz do Calvário, o Gólgota, Pedro foge. E Pedro agora volta para a sua vida anterior de pescar. E todos conhecem a história, Jesus ressuscita, se encontra com seus discípulos e também Pedro, e lá Jesus serve o pão a eles. E Jesus faz a pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Todo mundo já conhece essa história. E agora, chegando no capítulo 3 de Atos, eu vejo uma evidência de um arrependimento genuíno. Pedro mudou totalmente após a morte de Jesus. Pedro entendeu o que Jesus estava na terra ensinando. Pedro entendeu por que Jesus teve que morrer. E está na hora de eu e você entendermos isso também, irmãos. A vida de Pedro mudou. Aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que afundou, foi o mesmo Pedro que com sua primeira pregação foram 3.000 almas para ele. Eu não sei qual a sua situação que você está passando hoje. De repente você está que nem Pedro, negando Jesus. Pode estar igual a Pedro afundando, mas também pode estar como Pedro agora, tendo a evidência de um arrependimento genuíno e teve uma mudança. Pedro confiou, Pedro acreditou. E Jesus está precisando de mais Pedros, irmão. Pedro se arrependeu, Pedro buscou a presença de Deus, Pedro se encheu do Espírito Santo. As pessoas queriam andar atrás de Pedro.
Eu não sei qual é a sua situação, meu amigo. Não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus não é conivente com o pecado. Deus não é conivente com o pecado. Deus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Pedro negou Jesus e Jesus perdoou Pedro. Evangelista, o que aqui você quer dizer? Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Não adianta se esconder, porque Jesus sabe muito bem quem sou eu e quem é você. Deus, ele não é conivente com o pecado, porque se ele fosse conivente com o pecado, ele não tiraria Adão e Eva do paraíso. Não acha que Deus está se agradando do que você está fazendo em oculto. Nada fica encoberto aos olhos do Senhor, irmão, porque se ele fosse conivente com o pecado, ele não tiraria o Espírito Santo de Sansão. E não sabia Sansão que o Espírito já tinha se retirado dele. Sansão foi chamado por um propósito, irmão. E ele desviou o seu propósito no meio do caminho. De repente aconteceu isso comigo, com você. Aconteceu com Pedro. Mas Pedro reconheceu a tempo e voltou para Jesus. Porque se Jesus ainda fosse conivente com o pecado, ele não cobraria o adultério de Davi. Se ele fosse conivente com o pecado, ainda no tempo da graça, ele não tinha matado Ananias e Safira no templo. Mas sabe o que acontece comigo, com você? É que eu sempre falo. Tem pessoas do nosso lado que, ao invés de nos ajudar, nos bota para baixo. É verdade. Porque tem pessoas que têm cara de ovelha, mas é lobo, irmão. Tem cara de Davi, mas tem um coração de Saul. É verdade. Tem cara de Neemias, mas coração de Sambalat e Tobias. Tem pessoas que estão do nosso lado e torcem para a nossa queda. Tem cara de Sansão, mas coração de Dalila. Tem pessoas que mostram alguma coisa, que mostram uma coisa que não é, irmão. Cara de Moisés e coração de Corá. Cara de Josué e coração de Acã. Tá entendendo, irmão? Que Deus está falando comigo, com você, cara de Abel e coração de Caim. Nós temos que mudar como Pedro mudou. Pedro teve uma evidência de um arrependimento genuíno, ele mudou. Ainda está em tempo para eu e você mudarmos também. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, Deus está se fazendo presente no nosso meio, né? E a Bíblia, ela é tão maravilhosa que a Bíblia, ela mostra, né, a depravação do homem e a santidade de Deus. Tá entendendo? Mostra o pecado do homem, a prostituição, mas também mostra a santidade de Deus, porque é através da santidade de Deus que nós vamos ser libertos. É através da santidade de Deus. Mostra também a maldade do homem e a bondade de Deus. A Bíblia mostra os dois lados. Deus mostra para mim e para você que nós somos capazes de mudar como Pedro mudou. Deus mostra, a Bíblia mostra a mentira de Abraão e a verdade de Deus. A Bíblia também mostra o pecado de Davi e o perdão de Deus. A Bíblia mostra também a fraqueza de Sansão
e a força de Deus. A Bíblia é bússola, piloto, cajado do pastor, é bússola do piloto e cajado do pastor, é a palavra do guerreiro que liberta, que cura e que restaura, irmão. A palavra de Deus está falando para mim e para você. Ainda é tempo. Assim como Pedro fez a diferença, eu e você também iremos fazer. Amém? Se você gostou dessa palavra, se você sentiu que ela serviu para você, porque ela serviu para mim, nos ajude aí. Aceita, se inscreva no nosso canal aí, em nome de Jesus, e ative o sininho. Eu, o evangelista Magno Sena, do Casal da Fé, desejo para você uma mudança, uma cura, um milagre, uma restauração. Mas isso só é possível se você deixar Jesus mudar o seu caráter. Receba essa palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.